Arroi Marujos, tudo bom? Aqui eu vou fazer um vídeo para vocês verem em desenho como é que funciona mais ou menos a produção de cerveja, tá? A gente vai usar o desenho, por enquanto, de produção em fábrica, mas eu faço uns comentários para a gente também adaptar esse vídeo também à produção caseira. Toca a vinheta aí, vamos nessa! Marujos, isso aqui ó, é o desenho de um sistema tribloco, tá? Por que chama tribloco? Porque são 3 panelas, tá bom? Eu vou contar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona fazendo o desenho aqui na hora, tá? A primeira panela, essa primeira aqui, ela chama panela de mostura, tá? O que é a mostura? É praticamente a gente fazer um chá com o malte, tá? Então aqui essa panela, essa primeira estrutura aqui, é uma pá que serve para ficar girando o malte dentro da panela, tá? Para homogeneizar a temperatura aqui de todo o conteúdo que vai estar aqui dentro. Outra coisa interessante de falar é como é que funciona o aquecimento da água e do conteúdo que fica dentro dessa panela. Existem algumas opções. Uma das opções é por vapor, então essa panela aqui ela tem como se fosse uma parede dupla, assim, e aqui dentro, entre uma parede e a outra, fica rodando o vapor, né? O vapor que vai manter a temperatura dentro do conteúdo aqui dentro dessa panela, vai manter a temperatura que a gente precisa, tá ok? A outra opção também que tem é um fogo direto aqui embaixo dessa panela, tá? Aí é ou um ou outro, então ou é por vapor, ou então aqui dentro dessa parede dupla também tem opção de uso de resistência elétrica, tá bom? Ou então é com uma chama, é um fogo direto aqui embaixo mesmo, que vai fazer o aquecimento do conteúdo que está aqui dentro, tá? Como é que funciona? A primeira coisa que a gente põe nessa panela é uma água em temperatura controlada. Geralmente essa água vem para essa panela com mais ou menos 50 graus, tá? Primeiro a gente põe a água, a hora que chega mais ou menos em 50 graus, o que a gente faz? A gente vai jogar o malte aqui dentro. Então joga-se o malte já moído aqui dentro da panela e você vai fazer como se fosse um chá desse conteúdo que tem aqui. É como se fosse um chá de malte mesmo, tá ok? E esse líquido fica girando aqui dentro de forma que a temperatura aqui seja homogênea, que seja a mesma temperatura tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Tá ok? Na mostura, a gente trabalha com rampas de temperatura. O que é uma rampa de temperatura? É um tempo determinado por uma temperatura determinada. Cada rampa de temperatura tem um propósito dentro da produção de cerveja. Isso a gente vai falar num outro vídeo. Então, terminando a mostura aqui, por bomba, esse conteúdo, que eu já posso chamar de mosto, ele vai fazer esse caminho aqui, né? Por bomba ele vem por cano e vai ser jogado dentro de uma segunda panela, tá? Então aqui antes o que era água com malte, vem para cá também como água e malte ainda, tá ok? Ainda vai virar água e o malte ainda tá junto. A gente não fez a filtragem ainda, tá? Essa segunda panela chama panela de clarificação e filtragem. Clarificação por quê? A gente usa a cama de malte que forma aqui no fundo dessa panela para filtrá-la também, tá? Então a partir do momento que a gente está filtrando a cerveja, a gente está tirando dela propriedades, tirando dela substâncias que ainda são sólidas, tá bom? Então, assim, tem pedaço de malte, tem algumas coisas que vão ficar flutuando nessa cerveja e a intenção com a clarificação e filtragem é que isso seja separado do líquido, tá? É interessante dizer que no fundo dessa panela aqui existe uma coisa que a gente chama de fundo falso, tá bom? É como se fosse um grande disco de pizza redondo, cheio de furos ou chanfros assim, que não permitem que o líquido, que o malte que está aqui em cima passe para essa parte de baixo da panela. Como é que funciona a clarificação? Ela tem uma estrutura aqui por bomba também, que vai fazer o seguinte.
a cerveja começa a passar aqui para baixo do fundo falso e volta. Então ela fica recirculando nesse movimento. O que acontece? A própria cama de grãos e o fundo falso começam a filtrar essa cerveja. A hora que essa cerveja está com um nível de filtragem já que a gente considera adequado, aí sim a gente vai transferir todo esse líquido que está aqui nessa panela por bomba. A gente vai jogar para a terceira panela, que é o que a gente chama de panela de fervura. Tá? Nessa terceira panela a gente vai transferindo, e aqui já é o mosto mesmo, né? Não vem mais o malte para cá. A gente vai transferindo aqui e vai acompanhando também a questão da densidade da cerveja que vem para cá, do mosto que vem para cá, tá ok? Tem muito mais informação para passar, mas seria para um vídeo um pouco mais complexo. Mas o importante é assim, a gente vai transferindo para cá e ao mesmo tempo a gente vai passando para essa panela de clarificação mais água que vem de um tanque de água quente que ficaria em outro ponto, tá? Esse tanque de água quente tem como objetivo fornecer água para essa panela de clarificação, de modo que a gente consiga fazer a lavagem desses grãos e otimizar a produção que a gente está fazendo aqui. Tá ok? Então aqui na última panela de fervura, acontece, não tem segredo, é só fervura mesmo. A gente pega aquele chá que a gente fez, a gente filtra esse chá que a gente fez, chá entre aspas, que chama mosto, e joga para a panela de fervura. E na panela de fervura a gente ferve. De fato, a gente vai ferver. Aqui nessa panela é onde acontece a adição dos lúpulos, tá? O lúpulo vem direto nessa panela. Aqui, quando o mosto já estiver aqui, a gente vai jogar os lúpulos. Quando que eu ponho os lúpulos? Depende da característica da cerveja que você quer, tá ok? Geralmente, a fervura dura em torno de 1 hora. Então, dependendo do tempo que você coloca o lúpulo dentro do mosto durante a fervura, vai dar uma característica diferente para a sua cerveja, tá ok? Terminando a fervura, que leva em torno de 1 hora, mais ou menos, tem gente que faz 1h30, mas o mais usual é 1 hora. O que a gente vai fazer? A gente faz o whirlpool. O whirlpool é um movimento de rotação desse líquido, de forma que vai provocar que todas as substâncias que ainda estão sólidas dentro desse líquido decantem, tá? E fiquem de um jeito que essa partícula sólida não vai ser transferida para o nosso fermentador. Aí aqui eu fiz um desenho, pessoal, que assim, não leva em consideração nem a questão dos tamanhos, né, das coisas aqui, e muito menos aonde eles estão dispostos dentro da folha. É mais para você imaginar como é que funciona mesmo, tá? Então, como é que funciona? Decantadas as partículas sólidas aqui do mosto que a gente fez a fervura, a gente usa na fábrica um aparelho que chama chiller de placas. E como é que funciona esse chiller? Ele tem um tanque de glicol ou um tanque de água gelada que fica bem em cima dele, bem em cima, fica alimentando, pode ser por bomba, onde quer que seja. Então o que acontece? A água corre para um lado, tá? Ela vem passar por esse cano e corre dentro dessas placas, fazendo um zigue-zague aqui para um lado. E daí essa água gelada volta para o tanque, tá ok? Para continuar alimentando esse sistema de resfriamento, tá? Pode ser ou água gelada ou glicol. E a cerveja faz o caminho inverso. Ela vai e faz o zigue-zague inversamente à substância que você usa para o resfriamento. E depois disso, ela já vai direto para o nosso fermentador, tá ok? Então aqui a gente tem um fermentador, ele começa a receber a cerveja aqui, esse líquido vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no nível, no volume que a gente quer levar para a fermentação, tá ok? Amilcar, por que esse fermentador é cônico? O que acontece? Essa fermentação, ela acontece com temperatura controlada também, tá? A cerveja que está aqui, ela vai ter uma temperatura controlada. Se ela for uma ale ou se ela for uma lager, vai ser temperatura diferente, tá ok? O controle dessa temperatura aqui, ou é feita por um motor individual, para cada fermentador tem o seu motor, ou tem um sistema também de glicol que vai funcionar com a questão da parede dupla também, né? Então, o que acontece?
Você tem uma parede dupla, mesmo com o motor também, se for o motor aqui, e ele vai manter a água que está em volta da cerveja que está aqui dentro, vai manter na água daqui de fora na temperatura que a gente quer que a cerveja esteja dentro do fermentador, tá? Então, terminando a fermentação, o que a gente faz? A gente vai baixar essa temperatura para ainda mais sedimentos e também aqui, depois que a gente, esqueci de falar, depois que a gente transfere a cerveja aqui para esse fermentador, é feita também a inoculação do fermento, né? O fermento que vai transformar o açúcar que tem no mosto, vai transformar em gás carbônico, que vai ser eliminado, né, através de uma válvula, e vai transformar o açúcar em gás carbônico e álcool, tá? Que é o que a gente espera que o fermento faça. Então, assim, esse fermento é colocado aqui no fermentador junto com a cerveja. Então, a gente vai medindo a densidade desse líquido até ele parar de atenuar. Então, ele vai chegar num ponto que o fermento consumiu todo o açúcar fermentável que tinha dentro desse líquido. Aí, o que a gente faz? A gente abaixa a temperatura, tá ok? Abaixa a temperatura e esse fermento que antes estava por aqui, então assim, outra coisa importante, a alta fermentação quer dizer que a região de atuação do fermento dentro da sua cerveja é aqui em cima. Então o fermento se concentra na parte de cima e consome o açúcar aqui por cima. Baixa fermentação, cerveja lager, acontece aqui para baixo, tá? O fermento se concentra aqui embaixo e consome o açúcar da cerveja aqui embaixo. Enfim, em qualquer uma das duas a gente vai abaixar a temperatura e todo esse sedimento de fermento que está flutuando dentro da cerveja vai flocular e vai decantar para o fundo da panela, tá ok? Por isso que é importante que esse fermentador seja cônico, tá? Ele facilita que no final, a hora que você tiver aquela lama de fermento aqui embaixo, você vai ter uma válvula aqui embaixo onde você consegue purgar o fermento e jogar fora, tá? Ou fazer o reuso dele e destinar ele para reuso. Então o que acontece? Você vai ter aqui já a cerveja muito mais limpa depois, ao final da maturação, tá ok? E daí a gente passa a cerveja, tem gente que faz a filtragem da cerveja e tem gente que não faz a filtragem. Marujos, então, agora é o seguinte, a gente já tem a nossa cerveja aqui já com o fermento purgado dentro do nosso fermentador, tá ok? E a gente faz o quê? A gente tem a opção, o pessoal pode ligar isso aqui num filtro, tá ok? E depois passar para um outro tanque onde vai ser destinado a alimentação da envasadora, ou ele já faz esse caminho direto, tá? A envasadora é ligada aqui no nosso tanque fermentador e maturador e vai alimentar aqui a sua envasadora de garrafas, tá ok? Ou a sua envasadora de lata, conforme a estrutura que a sua fábrica ou que a fábrica que está produzindo tiver. Outra opção, como é que acontece o invase do barril? O barril é lavado, né, higienizado, a gente deixa ele completamente sem risco de contaminação da cerveja. E tem fábrica que faz o invase em barril já direto desse tanque fermentador e maturador. Então eles têm uma outra aparelho que distribui esse chopp em alguns canais que já são ligados diretamente em válvulas, em barris que vão ser cheios, ok? Assim que se invasa o chopp. Além disso, a gente tem a opção de uma outra estrutura que também chama... Como é que chama, Felipe? Vamos desenhar ela aqui, vamos ver se o nome volta na cabeça. Pasteurizador, tá? Pasteurizadora. Pasteurizadora. Alguém estudou aqui Pasteur? Então o que funciona? Como é que funciona? Depois que a sua cerveja já está envasada, ela vai passar na pasteurizadora, tá? Pasteurizadora serve para quê? Você vai submeter a sua garrafa ou sua lata a uma temperatura alta e depois, logo em seguida, você dá uma temperatura bem baixa para ela. E com isso, você vai possibilitar que ela tenha uma duração maior, essa cerveja. Qual que é o problema? Quando você leva uma cerveja que tem uma característica de lupulagem forte para uma pasteurizadora, como o lúpulo tem substâncias voláteis
você perde muito dessa característica do lúpulo, tá? Então, assim, se você puder provar cervejas não pasteurizadas, é melhor. Com certeza ela vai estar muito mais fiel à receita que o cervejeiro quis trazer para você. Pessoal, saiu da pasteurizadora, qual que é o caminho? Caixas, caminhão, Capitão Barley e daí vai para você vir aqui tomar a cerveja com a gente, tá ok? Eu espero ter sido o máximo didático possível. Não é um assunto fácil e eu também não sou expert em desenhos, mas eu espero ter conseguido explicar para vocês, pelo menos, mais ou menos, como é que funciona a produção de cerveja numa fábrica que usa o modelo de equipamentos tribloco, beleza? Até um próximo vídeo, estamos juntos, um abração.